Bem-vindos. Ah, foco areia! Ah, Bem-vindos, meus amigos, a mais um novo Foco Mania. E dessa vez a gente vai falar sobre os monstros da Universal. Jura? O que aconteceu com eles, né, cara? Pois é, rapaz. Monstros mais clássicos, a gente pode dizer que são os monstros mais clássicos do cinema? Acho que sim, né? Os monstros criados pela Universal, Drácula, Frankenstein, Homem Invisível, Lobisomem e o Não Monstro são da Lagoa criados Negra e a pela Múmia, né? Universal, né? São É, monstros da literatura clássica sim, que a sim. Universal foi quem popularizou no cinema, como os Exato. filmes dos anos 30, 40, 50, né? E por aí, Como os velho. filmes do Drácula original, A Múmia de 1932, já teve O Sim. Homem Invisível, Dos anos teve 50. Frankenstein, né? É. Nós temos também até um que é um menos conhecido, mas também é considerado, que é o Monstro da Lagoa Negra e tudo Sim. mais. E o que é que aconteceu, homem? Como é que está a situação desses monstros no cinema hoje? Não tô sabendo. Nós tivemos aí vários filmes que foram feitos assim, vamos dizer, dos anos para cá, mais atuais, e que infelizmente a Universal não conseguiu de forma alguma enaltecer esses monstros, né? Temos alguns bons exemplos dos filmes antigos que eles fizeram de forma clássica, aquele terror antigo, da forma como o monstro se comporta. Só que naquele momento que eles querem modernizar demais, eles acabam errando a mão e fazendo uma grande bobagem. É a verdade? Nós tivemos muitos filmes bons, Sim. desde depois dos filmes originais clássicos. Nós tivemos muitos filmes bons que lidam com essas criaturas, mas que não são exatamente a história clássica, né? No caso, por exemplo, Exato. nós tivemos muitos filmes de vampiros fantásticos, cara. Muito bons, cara, Se muito você não bons. assistiu, tipo, qual é o melhor filme de vampiro para ti, homem? Com certeza a gente concorda. É, Drácula de Bram Stoker, né, cara? Drácula de Bram Stoker é o clássico, né? Clássico, Deve né? ter o quê? Mais de 20 anos, deve ter uns 25 anos já o filme, dos Com anos certeza. 90. Por exemplo, nós temos um dos filmes que eu tenho certeza que o amigo concorda comigo que é o melhor filme de vampiro que já teve, na minha opinião, que é o famoso A Hora do Espanto, Fright A Night. Hora do Espanto, Fright Night. É Cara, é um muito grande bom. clássico do terror É, dos anos 80. é. O primeiro E ele não é um filme, filme, né, uma adaptação da obra clássica. Ele é um filme é, moderno sobre vampiros. basicamente, ele consegue pegar a essência básica do vampiro e manter As corretamente do regras, né? jeito que precisa ser mantido. Só É. que ele moderniza em alguns pontos para um público teen, por conseguiram manter a sedução do vampiro, aquela coisa das As regras regras, que ele a tem que forma de enfrentar. manter, né? Que o vampiro tem que ser morto com estaca no coração, que ele não Pronto, pode pois pegar a é. luz solar e que ele só pode entrar na sua casa se ele for convidado. Foi convidado, pois é. Então é um filme que pegou os elementos clássicos, mas ele adaptou para uma outra versão, contou a própria história. Aí nós Exatamente. temos também filme de lobisomem, nós temos Bala de Prata, Bala de Prata. Um Lobisomem Americano em Londres, que são filmes fantásticos. Bala de Nós temos. Prata, eu É, adoro aquele filme, porque ele, cara, ele pega a essência do terror do lobisomem, uma criatura espreita na noite que pode lhe dilacerar, meu amigo. nós temos vários exemplos de filmes que foram adaptando aquelas criaturas, mas não necessariamente as obras originais que foram bem feitas. Exato. Eu diria que, tipo, adaptações clássicas das obras originais que foram bem feitas e que deram certo, as últimas que eu considero mais recentes, assim, é o Drácula, de Bram Stoker, Sim. que é um super filme, eu amo aquele filme. E tem um grande elenco, né, cara? Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. Cara, é um Fantástico, elenco fantástico. fantástico ali. E também, muito parecido com esse, nós temos também o Frankenstein, de Mary Shelley, Gary que Shelley. foi um filme que teve como o médico, o Dr. Frankenstein, era o Kenneth Branagh, e o Isso. ator que interpretava a criatura era ninguém menos do que Robert De Niro. Eles Perfeito. conseguiram fazer o Robert De Niro ser enorme e forte e assustador, não sei É. como, mas conseguiram. Mas esses filmes todos têm o quê? Tem quase 30 anos que esses filmes saíram. Foram filmes que Então, pegaram realmente as obras clássicas e adaptaram da forma correta, mas a Universal, né, quis fazer novos filmes dos anos para cá. Só que exato. quais são eles, Pedrinho, que a gente pode citar todos aqui, né? A Universal começou a querer relançar, relançar na mídia, no cinema, essas criaturas contando interpretações com alguns elementos clássicos, mas adaptando um pouquinho para a novidade.
Esse primeiro filme que saiu, que é o Lobisomem, o que tu achou dele? Teve momentos bons nesse filme, teve momentos muito bacanas, Claro. e ele teve uma boa reviravolta com a história lá do Anthony Hopkins. Ele é um filme que tem momentos Achei legal. bons. Tem momentos bons, Ele tem momentos bons. Mas ele é um filme que ele, na sua maioria, eu diria que ele é um filme meio sacal. Isso. É um filme que eu diria que os elementos dramáticos dele foram fracos. Ele tentou explorar muitos elementos dramáticos, a história da família, os traumas que ele trazia. Ele até tem uma pegada bacana, mostrando como se fosse uma família que fosse amaldiçoada, que as coisas ruins vão sempre acontecendo. Que é basicamente, cara, sobre a maldição do lobisomem, né? Baseada na história clássica, né? Pois então, assim, mas agora o filme ficou bobo, ficou chato, eles não conseguiram. Eles não conseguiram prender você com uma história que fosse realmente cativante e interessante, né? Pronto, agora, se tem uma coisa boa que eu posso falar sobre esse filme, é que a questão técnica, até a própria interpretação e transformação do próprio lobisomem, do homem virar lobo, e não um lobisomem, né? Como realmente com garras e monstruoso demais, ficou legal. Ficou legal. Não ficou tão ruim assim, não. Eu não concordo. Não gosto? Eu acho o filme... Eu achei legal, achei legal. A intenção foi boa. Mas, cara, o problema é que ele dependeu muito da computação gráfica em vários momentos. Foi. Isso há quantos anos atrás? Há uns 10, 15 anos atrás? 15 anos atrás. Não, 20 anos já. 20 né? anos? Não sei. Faz muito tempo, faz uns 10 anos. A computação gráfica lá não é tão primorosa como a gente lembra. Se você for reassistir, você vai ver que não está tão bom, cara. Ele é mal feito. Ele tem... O momento de transformação é aquela computação gráfica muito evidente, que é o que um filme tipo Um Lobisomem Americano em Londres, que foi ganhador do Oscar de efeitos especiais, ele tem uma sequência de transformação que foi feita há quase 40 anos. E é infalível até hoje. E é infalível, é verdade. E eles quiseram fazer o Wolfman clássico, que era o lobisomem pessoa, né, no caso. Exatamente. E agora o filme não é muito cativante. Eles não conseguiram ser cativante. E eu acho que é por causa disso, do filme não ter sido muito cativante, das pessoas não terem gostado tanto do personagem, eles resolveram fazer o Drácula, a história nunca contada, que é exatamente a tentativa desesperada e, para mim, até um pouco vergonhosa de fazer o Drácula um herói. Herói entre aspas, né? Porque ele mata milhares de pessoas numa guerra, né? Tipo, numa guerra lá que é para proteger por conta da mulher, do filho, que não sei o quê, aquela coisa toda. Ele é mais um protetor, né? Ele nesse filme ele sai como um protetor. Desde o começo ele mostra que todas as motivações dele eram motivações nobres para salvar as vidas. Por exemplo, ele era o Vlad o Empalador. E as pessoas diziam: meu Deus, por que você mata tantas pessoas assim? Aí o argumento dele era: eu mato centenas para salvar milhões, porque fazendo isso eu impeço que a guerra ande. Ai, tomar no cu. Aí ele vai se transformar em Drácula para poder ter o poder para defender o povo dele. Aí ele vira o Drácula e ele não quer beber sangue, ele não bebe sangue praticamente o filme inteiro. Ele resiste à tentação. E o filme também apela para uma coisa que, tipo assim, olha, ele tem um arqui-inimigo. O arqui-inimigo dele é o Nosferatu. Esse é o vilão dele, porque ele é o herói. E muito próximo a esse Drácula, eles também pegaram outro grande monstro do cinema e também tentaram tornar um herói, fazendo um filme completamente imbecil e inassistível, chamado Frankenstein entre deuses e monstros. Que é com Aaron Eckhart, né? Que foi o ator que fez o Duas Caras no Dark Knight. E, cara, honestamente, eu acho aquele filme inassistível. Tu lembra de alguma cena? Não. Eu lembro somente da cara dele, que ele é todo costurado, né? Ele é todo rasgado e tal. Mas eu lembro que eles tentam fazer que ele é um personagem, que o sangue dele tem algum valor que eles querem pegar. Eles, que eu digo, é tipo como se fossem umas irmandades de adoradores do diabo, umas coisas assim. Eu só sei que
tentam colocar... Ele é tipo o solitário que eu não quero me meter nessa guerra. Eu também. Ele acaba ajudando a humanidade, salva o planeta também, tipo, meu Deus, ele agora é um herói. O que será? Qual será a próxima aventura dele? Não sei. E logo após esse filme, alguns aninhos depois, nós tivemos um filme com Tom Cruise chamado A Múmia. Que foi o Tom Cruise com a Sofia Boutella, apareceu o Dr. Jekyll, que é o Mr. Hyde, que é o médico monstro, o Russell Crowe. Esse filme é o que eu chamo de o fundo do poço dos monstros da Universal. Quando eles anunciaram que ia ter esse filme, eles não anunciaram, vai ter um filme novo da Múmia. Primeiro de tudo, só o fato de ter esse nome, a gente fica lembrando, será que tem alguma coisa a ver com o filme da Múmia dos anos 90? Com o nosso amado Brendan Fraser. O que você acha daquele filme, meu amigo? Rapaz, eu adoro aquele filme. Eu amo aquele filme. Adoro muito legal. Adoro. É divertido pra caralho. Eu não gosto do 2, não gosto do 3, mas o 1 é muito legal. O 1, ele, além da comédia que ele cumpre as regras da Múmia, né? Tem todas as regras mantidas ali, né? Perfeito. Muito bem construído. Construíram a mitologia, desenvolveram, ampliaram a mitologia, muito bacana. Aí, então, quando foi anunciado esse filme, ficou aquela dúvida se ia ter alguma coisa a ver. Não tem nada a ver. Ele é uma outra história. E, para piorar, macho, eles anunciaram que ia ser o primeiro filme do Dark Universe, que é o universo das criaturas sobrenaturais da Universal. Isso por quê? A Marvel, fazendo o super sucesso que ela fez com o universo cinematográfico Marvel, MCU, toda empresa agora queria fazer o seu próprio universo cinematográfico. E aí quiseram fazer esse. E esse filme, ele é tão vergonhoso, ele é tão paspalhão, que ele tem até, inclusive, uma organização secreta que une as criaturas e os monstros. É mais ou menos equivalente ao que é a SHIELD no universo da Marvel. E ela é chefiada pelo Dr. Jekyll, isso. Que a gente sabe que é o personagem inspirado num outro monstro clássico da literatura, que é o médico e o monstro, que é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Exatamente. Que é interpretado pelo Russell Crowe. E, cara, meu Deus do céu, aquele filme ele não tem coração nenhum. Não, nada. Ele, basicamente, a Múmia, a Múmia em si é um personagem que ela veio para destruir o mundo. E o Tom Cruise está lá para salvar. Pronto, acabou essa história. E o final, quando você vê que ele agora é a própria Múmia, você fica, puta que pariu, que é isso? Eita, mano! E junto a esse filme, eles lançaram, inclusive, uma imagem, porque eles já anunciaram que iam fazer vários filmes e anunciaram a imagem dos atores que já estavam escalados para fazer esses filmes, incluindo Johnny Depp, que ia ser o novo Homem Invisível, e Javier Bardem, que ia ser o novo Frankenstein. No filme da Noiva de Frankenstein. Resultado, fracasso de bilheteria, fracasso de crítica. É um filme muito chato, muito bobo, que teve crítica de todos os lados que você pensar, até a questão de sexismo mesmo, assim, teve muita coisa que caiu em pau em cima desse filme, dizendo que o filme ele é machista. Eu acho que é um vício que outros estúdios queriam imitar, assim como a DC aconteceu e fez a maior merda do mundo, e aí a Universal queria fazer a mesma coisa. Pessoal, não é assim que se desenvolve. Mas, para completar mais um filme recém-lançado, que nós falamos na crítica aqui no Foco Mania, foi O Homem Invisível, que esse Homem Invisível não se passa na época antiga, e sim nos dias atuais. Certo? E na crítica você vai ver lá o que a gente falou, só que também foi um fracasso. Ele até teve algumas críticas positivas, teve pessoas que gostaram. Se eles estão com a ideia ainda de fazer um universo compartilhado, eu acho que talvez esse filme tenha sido um pequeno passo no caminho certo. Não chegou lá. Mas foi por quê? Ele fez o próprio filme. Ele contou a própria história. Isso. Ele não quis, tipo assim, no final ele não disse, essa roupa do Homem Invisível, talvez o Frankenstein goste disso. Não me diga! Eu entendo a ideia de querer unir essas criaturas, né? Porque, tipo, a gente sabe que, por exemplo, nos jogos de videogame, nos RPG, sempre eles costumam colocar essas criaturas unidas de alguma forma.
E já teve filmes bons e filmes ruins. Agora, por exemplo, há alguns anos atrás saiu aquele filme do Van Helsing que eu considero praticamente inassistível. Não, com Hugh Jackman. Eu gosto do Hugh Jackman, mas aquele filme é péssimo. E nós tivemos há muitos e muitos anos atrás, que é um filme que uniu todos esses monstros, porque não, assim, e aparece basicamente todos, exceto o Homem Invisível, que foi Deu a Louca nos Monstros, né? Que é a pivetada lá, combatendo, e aparece o Van Helsing, e não tem o Homem Invisível, mas tem o Monstro da Lagoa Negra. Rapaz, inclusive as pessoas ficam indignadas comigo quando eu falo que nos anos 80, o que era para ter sido os Goonies, marcado assim, aquele filme sobre o grupinho de criança, não foi os Goonies, foi Deu a Louca dos Monstros. Deu a Louca dos Monstros. Eu acho ele super divertido. Eu acho que é um filme que ele é até mais violento do que eu imaginava que um filme com crianças poderia ser. Mas ele é muito bacana a forma que eles interpretaram os monstros clássicos, né? Nós temos lá, sim, basicamente todos, tirando, como você disse, tirando o Homem Invisível. Mas tu sabe qual é a cena que eu mais me lembro daquele filme? É o garoto dizendo, chuta o saco dele, lobisomem não tem saco, chuta, pá, o cara, lobisomem tem saco. Não, o filme é cheio de cenas memoráveis, muito bacana. Inclusive tem um momento que eles estão cogitando como é que eles vão fazer para se livrar do lobisomem. Aí eles falam, não, tem que ser uma bala de prata. Ele pega uma dinamite, bota aqui nas calças do lobisomem, e o lobisomem explode. E ele, explodido, ele se une e volta a ser ele. Aí ele diz, eu disse que tinha que ser uma bala de prata. Está muito bem bolado, cara, muito bacana. Esses filmes de antigamente, eles tinham um porquê de acontecer, eles davam as motivações corretas, eles faziam as coisas da maneira correta. O que eu acho que realmente, para a gente dar uma encerrada nesse nosso debate, é que é o seguinte, você tem que olhar o que foi feito no passado, trazendo para uma técnica atual e manter a essência, né? E o tom do que foi feito. Por isso que eu diria que o filme do Hora do Espanto 1 é bom filme de vampiro, porque ele manteve a essência e modernizou ao mesmo tempo. Eu acho que você chegou na definição chave dos problemas que estão acontecendo com esses filmes. É perder a essência. Você vai fazer um filme do Drácula, aí você quer fazer ele um heróizinho. Não, cara. Ele não é um heróizinho, não. Essa série do Drácula que tem na Netflix recente, ela, apesar dela ter coisas ruins, né? Teve coisas que eu não gostei nela, ela é muito mais interessante porque ela manteve vários elementos da essência e ela expandiu em cima da essência. Ela não desconstruiu a essência. Acho que, no final das contas, o problema está sendo esse e está sendo também porque está sendo um filme meio incompetente mesmo. Filmes que não estão conseguindo executar, talvez, a visão bem intencionada. Eu acho que falta paixão. Paixão pelo personagem. Exato. Por exemplo, essa série da Netflix, os caras que dirigiram, eu tenho certeza que eles gostam do Drácula. Eles gostam do Drácula. Gostam, com certeza. Então, assim, tipo, se você não tem paixão pelo que você está fazendo pelo personagem, cara, esse personagem, ele é assim, ó, na essência dele. Ele faz isso. Então, vai desandar, cara. Vai ficar comercial demais, vai vender errado o personagem e dar essa merda toda que tá dando com a Universal e com esses personagens que, ao meu ver, são personagens queridos, na verdade, muito queridos. Não, muito queridos, pois é. Homem, qual é o seu monstro Universal favorito de todos, desses monstros clássicos? Cara, eu gosto do Drácula. Eu gosto do Drácula. E, em segundo lugar, eu diria que o Lobisomem. Eu gosto do Drácula e do Lobisomem. Eu acho esses dois, assim, muito fortes. A mitologia por trás deles é muito forte. Eu sempre gostei muito do Frankenstein. Porque eu sempre achei interessante eles mostrarem um lado que ele não é necessariamente um monstro que quer fazer o mal. Ele é uma criatura incompreendida que é vítima da situação. Então, eu considero que ele, entre todos, ele é o mais humano. A criatura seria, em si é o mais humano. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você diria que Eduardo Mão de Tesoura é o Frankenstein moderno? Boa comparação. Eu diria que é. A gente não pode chamar de moderno, amigo, porque já tem bem uns 30 anos. Tem muito tempo, né? Mas então, o Edward foi construído, né? Ele foi um ser humano feito. Não, claramente você vê ali diversas inspirações em cima da lenda
do próprio Frankenstein. E eu diria que aquele filme, ele é uma boa repaginada, um bom novo pensamento da história do Frankenstein, né? Eu acho que se você for adaptar, eu acho que tem que seguir um rumo mais ou menos tipo aquele. Se você não vai fazer a história original, então adapte, fazendo assim, tipo, mantenha elementos essenciais, mas dando paixão, dando emoção. O filme é emocionante, cara. É demais. E você fica emocionado ao longo do filme todinho. Se você recebesse aí, ganhasse na sua mão $500 milhões e não pudesse fugir, você tinha que fazer um novo filme que vai iniciar um universo cinematográfico dos monstros. Quem seria o primeiro personagem que você faria e mais ou menos como você faria? Se eu for pegar para criar o universo, Dark Universe, e esses monstros terem que surgir por algum motivo, eu diria que um ser que deveria estar presente, porque ele foi criado por um ser humano, seria a múmia. Como a múmia tem essa questão da maldição por trás dela, de ser um ser que não vai morrer nunca e vai sofrer eternamente, porque quem era mumificado era basicamente condenado por vários crimes muito, muito foda, né? Então, como ele traz as maldições, quem sabe a múmia meio que ressuscitaria ou traria algo mais maligno que envolve esse universo dark, né? Essa escuridão, onde esses monstros estão à espreita. Eu faria a múmia bem feita. Eu faria uma múmia que daria um pano de manga para trazer algo por conta dela. Se eu pudesse escolher, eu faria com Frankenstein como a figura principal. Eu pensei no Frankenstein. Eu colocaria ele. Porque o Frankenstein, ele foge e ele tenta, tipo assim, viver uma vida isolada no final da história. Eu li o livro, inclusive. Eu acho que poderia mostrar, o argumento poderia ser tipo assim, ele buscando ou se informar ou tentar conviver com outras pessoas ou criaturas que também são excluídas da sociedade. Tipo, ele se identifica com elas e tenta se aproximar. Eu acho que basicamente teria que começar com os monstros que são os mais, vamos dizer assim, os que menos tiveram desenvolvimento durante esses anos. Porque, macho, Drácula já teve bastante, viu? Teve muito no Drácula. O Drácula talvez fosse o personagem que tivesse que aparecer por último nessa situação inteira. Eu acho que a gente poder seguir esse caminho aí e tendo assim uma condução bacana para desenvolver um universo cinematográfico de monstros. Galera, é isso aí. A gente trouxe um debate interessante para vocês aqui, falando sobre os monstros da Universal. Se você tiver algum assunto aí que você queira que a gente debata aqui sobre universos cinematográficos do cinema, quais são os que você gostaria de ver, né? Então você... Não vai mais um vídeo do Foco!